Hoje o vídeo eu quero falar com vocês a respeito de uma história do começo da humanidade, quando nós ainda vivíamos a era do cálice sobre a terra. Era a época onde havia ainda as grandes religiões, onde a gente cultuava a grande mãe, ou seja, era a era do cálice, onde o entendimento de que tudo nasce do profundo feminino era levado realmente muito a sério, onde os humanos que viviam sobre a Terra ainda tinham esta conexão com essa origem. Eu aprendi essa história quando eu comecei dentro do xamanismo e foi uma das primeiras histórias que eu ouvi em roda, principalmente em roda de grupos de mulheres, mas eu sinto que é uma informação e um conhecimento que precisa todos conhecerem, porque nós temos dentro de nós a polaridade do feminino e do masculino, independente de gênero. E entender essa polaridade como acontecia no início dos tempos resignificou muita coisa na minha vida. Eu comecei a entender muitos mecanismos internos de boicote, de desequilíbrio. Muitas vezes eu achava que era o meu feminino que estava desequilibrado, mas na verdade era o meu masculino que estava desequilibrado. Enfim, eu quero contar hoje para vocês essa história da mulher solar e do homem lunar. É sabido que tudo nasce na natureza do profundo feminino, ou do feminino, simplesmente falando, né? O masculino, ele faz a semeadura, vamos dizer assim, ele traz a semente, mas quem gesta, quem vai gerar e quem vai trazer à luz é o feminino. Isso é lei universal sagrada. As coisas nascem do feminino. Isso em qualquer espécie da Terra, né? Qualquer espécie que a gente tem aqui de ser vivente no planeta, nesse planetinha azul. E nessa época ainda da era do cálice, onde as pessoas ainda cultuavam a religião da Grande Mãe, cultuavam não por ser um matriarcado, porque as mulheres é que dominavam tudo, porque as mulheres é que mandavam, não. Porque sabiam que a vida era gerada através do feminino. Então as mulheres nessa época, elas tinham essa consciência da sua energia solar, porque é através do feminino que se dá a luz. Então, internamente, aquela que carregava o ser que gerava, que dava luz, tinha essa essência solar. Porém, o seu físico lunar, porque a mulher traz esse físico regido pelos ciclos da lua. A gente pode ver aí pelas menstruações, né? Pela questão emocional, pela questão de conexão com a própria Terra, com o feminino da Terra, porque o nosso planeta ele funciona muito pelos ciclos, né? Pelos ciclos lunares, principalmente. Isso falando do corpo, falando do físico. Então, nessa época da Era do Cálice, onde a gente vê, inclusive, muitas inscrições rupestres, antigas, isso de 50 mil, 60 mil anos até, onde tem lá nas cavernas, né, as inscrições, uma reverência aos úteros, aquelas grandes mães, as estátuas com um ventre bem grande, que isso tem a ver com essa era do cálice, o cálice sendo o grande útero. Então, é nessa época, então, que até o início do patriarcado, achavam-se que era um matriarcado, né? Mas, na verdade, eram homens e mulheres vivendo muito conectados com suas próprias essências. E a mulher tinha essa essência solar dentro, é a que sonhava, é a que trazia as visões, porque estava conectada com o próprio giro da Terra através do seu útero. E respeitava os ciclos através do seu corpo lunar, né? Então, a essência solar e o corpo lunar. E os homens, eles tinham a essência lunar e o corpo solar, ou seja, o corpo precisava ser forte para poder caçar, para poder ir atrás dos alimentos, de fazer o movimento. E no lunar, os homens tinham essa intuição, esse faro, o instinto, né?
essa conexão com a Terra, com os ciclos da Terra, era interno, não era externo, ele não sentia no físico, sentia através dos sentimentos. E aí esses dois conseguiam se conectar de uma forma muito harmoniosa. A mulher com o seu interno solar e o seu corpo lunar, e o homem com o seu interno lunar e o seu corpo solar. Então a mulher, ela conseguia captar as mensagens do que estaria acontecendo com a Terra, de como a Terra estava se movimentando, para poder passar através, principalmente do ato sexual para o homem, essa conexão para que ele também pudesse sentir através da sua recepção lunar. E esse côncavo e convexo, né, tinha uma reverberância e tinha um respeito muito grande. Cada um cumpria o seu papel no todo, tanto a mulher solar quanto o homem lunar. E aí veio o advento do patriarcado. Isso, estou falando que por volta de 3000 a.C., que muitas tradições antigas falam mais ou menos desta data que começou realmente os sacerdotes a virem a tomar o poder. Não havia mais sacerdotisas, houve realmente um rompimento aí em algum momento, e é o que eles falam que nós começamos a Era da Espada, que estamos vivendo até hoje. Essa Era da Espada, como é que eles denominaram isso? Começaram, né, os homens que eu digo os seres humanos, os humanos em geral, começaram a usar ferramentas para arar a terra, então eles se desconectaram da terra, eles não usavam mais as mãos, eles começaram a usar ferramentas, enxadas, pás, e também começaram a usar as próprias espadas para lutarem, né? E aí é dessa época que os homens começaram a querer ter esse poder interno solar também, que advinha naturalmente das mulheres. E aí houve uma inversão aí, que eu acho que faz parte da história da humanidade, não estou nem julgando em nada disso, eu só estou trazendo fatos. E aí a Era da Espada acontece que os homens, a partir do momento que a grande maioria entra aí nessa questão de poder, que a gente vê até hoje, né? Começaram a vibrar solar duplamente. Então, com físico solar e com interno solar, começaram a vibrar numa polaridade muito puxada só para essa ação. E as mulheres ficaram com o lunar interno, acessaram o lunar interno com o lunar físico. Então, houve uma dissociação da sua origem. Nesse momento que há essa desconexão, essa dissociação de suas origens primordiais, há uma separação entre o homem e a mulher. Mas isso não só numa questão de gênero, isso aconteceu dentro de cada um. Então, independente de gênero, começou-se a se dissociar o que era masculino e feminino dentro de si. E aí a gente vê aí, pela história da humanidade, a partir de mais ou menos 3000 a.C., um grande desequilíbrio entre esses papéis dentro da sociedade. E aí o que a gente vai chegando nesse momento de transição planetária? A gente começa a ter despertares, a gente começa a questionar, a desconstruir todo um patriarcado que foi construído baseado nessa polaridade dissociada. E aí a gente percebe as mulheres tentando resgatar esse lugar solar dentro, só que indo para uma polaridade solar dupla, né? Tentando ter o seu físico solar também. E os homens indo para o lunar, tentando resgatar esse lunar, a sensibilidade, podendo trazer realmente as suas emoções novamente, mas acabando ficando um pouco esse lunar no físico também. Então, o que a gente está vivendo nesse momento? A gente está vivendo exatamente esse equilíbrio de polaridade que nós tínhamos na Era do Cálice, que não é mais possível nesse momento. Nós vivemos essa dissociação das mulheres ficarem muito lunares, os homens muito solares, e agora nessa transição, que a gente passa aí para a nova idade de ouro, para a Era de Ouro,
no planeta, que é o que se chamam de nova terra, terra de regeneração, essas polaridades elas estão se equilibrando dentro dos homens e das mulheres. E aí a gente vê algumas dissociações e a gente não entendendo muito bem como é que a gente vai trabalhar com essas energias do masculino e do feminino dentro de nós. Então, é muito importante quando a gente entende que no início dos tempos as mulheres tinham essa energia solar interna com o corpo lunar e os homens tinham a energia lunar interna com o corpo solar. E eles eram companheiros, né? Caminhavam lado a lado, não havia competitividade como a gente viu durante toda a Era da Espada. E aí nesse momento que a gente está fazendo essa transição, nós precisamos olhar para essas polaridades de uma forma mais saudável. Primeiro, aceitando a sua natureza, como ela é. Isso independe, mais uma vez falando aqui, independe de sexualidade, de escolha, né? De sexualidade, não é idade, estou falando absolutamente de energia, de polaridade. E aí quando eu vejo, né, nas rodas, quando eu trago esse assunto de mulher solar e homem lunar, eu percebo muitas vezes que tem mulheres que acabam exigindo do homem uma posição que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e vejo homens também querendo um espaço de sensibilidade, né? Não quer mais ficar como provedor, não quer ser aquele que tá ali o tempo todo. Então, nesse momento a gente ainda está passando por essa transição, nós estamos nos entendendo novamente, resgatando essa energia primordial e como é importante a gente olhar para nós mesmos, independente de ser homem ou mulher, e orientação sexual, isso não vem ao caso, mas olhar as nossas polaridades. Então, qual que é o meu lado feminino, como é que ele está receptivo, o que que ele está gerando, como que é esse solar? E o meu lado masculino, lunar, que se permite também a entrar nessa fluidez, que não é tão rígido, que se permite também ter o seu descanso, assim como a natureza. Então eu quero fazer um convite a você, que você olhe para você, homem ou mulher, e sintam a sua essência solar, a sua essência lunar. Se você está aí num corpo feminino, independente da orientação sexual, olhe a sua energia solar dentro, olhe a sua energia lunar no teu físico. Homem também, olhe a sua energia lunar interna, a sua energia solar externa. Será que eles estão em equilíbrio? Escreve como são suas ações, os seus sentimentos, como é que você sente isso que eu tô trazendo agora para você. Pode me comentar aqui também que eu vou adorar ler o comentário de vocês, eu quero trocar essa figurinha. Esse vídeo está sendo mais uma reflexão minha, de muitos anos que eu ouvi essa história da Era do Cálice, da Era da Espada, e agora a gente entrando na Idade de Ouro e como é importante a gente resgatar esse conhecimento para a gente poder resignificar. Não vai ser mais a Era do Cálice, não vai ser mais a Era da Espada, já foi esse tempo, agora a gente está criando uma nova realidade. Como é essa nova realidade, né? Como que a gente vai trabalhar essa união e esse conceito de unidade para a gente realmente parar de competir e começar a cooperar, né? Sair da competitividade, entrar na cumplicidade. Como que nós, dentro da nossa unidade, podemos servir ao coletivo de uma forma mais saudável, mais tranquila, mais humana, na irmandade, independente de ser homens ou mulheres? Tem muita história que falam, né, dessa Era do Cálice, da Espada, mas eu vou trazer para vocês em outros vídeos que eu vou falar mais a respeito da cura do feminino e do masculino. Grande abraço para vocês e eu quero ler aqui os comentários. Até mais.